Amadas irmãs, amados irmãos, bom dia. 19 de fevereiro de 2022, sábado da sexta semana do tempo comum. A antífona dessa semana nos traz a reflexão sobre a nossa dependência em relação a Deus. Ela diz assim: sede o rochedo que me abriga, a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha. Para a honra do vosso nome, vós me conduzis e alimentais. Tudo em nossa vida seja para a honra e glória do nome do nosso Deus. Iniciemos a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias, para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta passagem, Jesus toma 3 dos seus discípulos, leva ao alto de uma montanha e ali ele manifesta para esses 3 um pouquinho da glória de Deus. Naquele momento, Jesus se transfigura. Eles que estavam acostumados a observar a imagem humana de Jesus, contemplam por um tempinho a imagem divina, a manifestação de Deus em Jesus Cristo. E eles ficam extasiados, são tomados de um sentimento de medo e de alegria intensa ao mesmo tempo. Tanto que Pedro deseja que aquele momento ali se eternize. Ele fala: vamos ficar aqui, farei uma tenda para ti, outra para Elias e outra para Moisés, no sentido de que demonstrar o quão agradável era estar ali na presença de Jesus, naquela condição onde ele se manifestava na glória divina. E então eles são cobertos por uma nuvem. Mais uma vez, Deus, em forma de nuvem, se manifesta e diz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Quando Jesus foi batizado, houve uma manifestação semelhante a esta. Uma voz saiu da nuvem anunciando: Este é o meu filho amado,
em quem ponho o meu bem-querer. E mais uma vez, Deus se revela em Jesus Cristo para aqueles três e afirma novamente: este é o meu filho amado. Meus queridos, minhas queridas, é muito importante este momento de contemplação, este olhar para Jesus em sua forma divina, em sua forma de Deus. E ali eles nos mostram, aqueles discípulos, o êxtase que os Toma nos mostra, quão importante é nós sermos capazes de reconhecer e compreender que Jesus é Deus, é o Filho de Deus vivo entre nós para nos salvar. E eles, depois daquele momento, quando voltam, são orientados a não falarem sobre aquele acontecimento até que Jesus tenha ressuscitado. Porque no momento da ressurreição de Jesus, o poder de Deus se revela para todos. Ali tinha se revelado exclusivamente para aqueles três, para que eles pudessem conhecer e compreender. E por que Jesus fala para eles não dizerem nada? Porque as pessoas não acreditariam, ou porque alguns viriam procurar Jesus buscando milagres, buscando manifestação de Deus nele para terem a certeza. Mas Jesus quer que cada um tenha a certeza de quem ele é pela experiência de vida que tenham com ele, pelo conhecimento que tenham daquilo tudo que ele fez, da forma como ele agiu, da forma como ele nos ensinou em sendo o Todo-Poderoso, sendo o Filho de Deus, ser o servidor, o mais simples, aquele que acolhe, aquele que busca, aquele que ajuda. E era isso que Jesus esperava que cada um compreendesse nele. Por isso ele não queria que fosse revelada aquela transfiguração para os outros, até que ele ressuscitasse. E os discípulos guardaram esse mandamento. Mas eles ficavam sem entender o que ele quis dizer com ressuscitar dos mortos. E pouco depois eles vêm trazer para Jesus um questionamento sobre o que está na palavra, que antes deveria vir Elias. Então Jesus diz para eles que Elias já veio e revela mais uma vez como o Filho de Deus será rejeitado no mundo. Foi o que aconteceu com João Batista. Quando ele falava da necessidade de se converter, de se voltar para Deus, ele acabou sendo assassinado, teve sua cabeça cortada. Jesus daria uma prévia do que estava para acontecer com ele, porque o povo não acreditava. Porque, na verdade, o que acontece é que, às vezes, o nosso desejo por manifestar o nosso poder humano, o nosso desejo de ser maior, o nosso ego, não permite que a gente compreenda o projeto de Jesus. E foi isso que aconteceu com os poderosos da época. Eles não compreenderam que o projeto de Jesus alcança todos. Eles achavam que iam perder a sua posição de poder diante dos homens. E temendo perder essa condição, mandaram matar Jesus. Nós precisamos compreender que é muito importante contemplar a imagem divina de Jesus, reconhecer esse Jesus, Filho de Deus, que nos salva, e entender que os nossos desejos humanos, a nossa busca pelo poder, pelo destaque, nos afasta deste Deus maravilhoso, nos coloca fora do alcance do projeto de salvação. Não porque Deus queira nos punir, mas porque nós deixamos de buscar aquela condição que Jesus veio nos dar, de alcançar a salvação e de um dia estar diante da glória, da forma como aqueles três estiveram ali naquele pequeno momento de contemplação de Jesus transfigurado. Busquemos reconhecer a necessidade de praticarmos o amor, de
compreender, entender e colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.